Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, eu sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais um conteúdo do Movimento e Ação com temas relacionados à educação física, né? Nossa aula de hoje ela está bem assim recheada, né? Porque a gente vai estar trabalhando uma revisão dos temas que a gente veio abordando do início até aqui, para a gente ver como são os principais conceitos que a gente abordou, né? Reviver algumas das temáticas que foram apresentadas, né? E aí a gente vai começar a nossa aula de hoje com isso, né? Uma revisão entre ginástica, qualidade de vida e danças. Dentro desse conjunto da educação física, dentro desse conjunto do bem-estar, nós vamos nos apropriar desses conceitos que já foram trabalhados em aulas anteriores. E aí a gente vai começar a nossa prática de hoje falando um pouco sobre o que é ginástica, né? Dentro daquela perspectiva anterior que a gente falou da ginástica enquanto uma forma de movimentação do corpo, né? Ela enquanto arte de exercitar o corpo. Então, o termo ginástica surgiu do grego ginastike, que é a arte de fortificar o corpo e dar agilidade, ou a arte de exercitar o corpo e dar movimento. E aí a gente está observando dentro dessa perspectiva que as diversas formas de movimentação do corpo dentro do âmbito da ginástica, elas possibilitam isso, né? E a ginástica ela vai ser vista como uma forma de melhorar o nosso corpo, emagrecer e fortalecer os músculos. Porque muitas das vezes as pessoas elas procuram a ginástica para trazer qualidade de vida para a sua vida, para trazer benefícios. A gente tem as ginásticas que são presentes nas competições, mas aí a gente está falando das ginásticas não competitivas, né? Aquelas ginásticas que trazem um bem-estar físico, né? E também um bem-estar mental para as pessoas que praticam. E aí é uma forma de relaxar a mente e relaxar o corpo, né? E essa ginástica, a gente viu ela dentro da presença dos alongamentos, né? Como as atividades de menor impacto, as atividades aquelas que a gente pode estar fazendo sem uso de equipamentos e que a gente pode estar fazendo na nossa casa. E aí, o que seria esse alongamento, né? Às vezes a gente fala assim, vou me alongar, mas não sabe realmente o que é o alongamento. Então, o alongamento é uma prática que é recomendada para todos, dos sedentários aos atletas, para melhorar a flexibilidade. Então aí a gente está vendo uma possibilidade dentro de uma capacidade física. Não só quem é atleta, não só quem é ativo fisicamente, mas é uma prática de forma geral para todos, certo? Então, essa ginástica de alongamento, ela vai estar presente também antes mesmo de algumas atividades corporais, né, como uma forma de preparar o nosso corpo para as atividades diárias ou para alguma atividade física de maior impacto. E o alongamento é um exercício voltado para o ganho da flexibilidade por meio de estiramento das fibras musculares. E aí a gente vai estar fazendo um estiramento dessas fibras para a exercitação do nosso corpo. Qual a importância desses alongamentos? Então a gente viu em aulas anteriores que mesmo as pessoas sedentárias devem alongar para assim diminuir a sobrecarga das articulações durante os movimentos simples na rotina diária. Então, é como foi falado, é a utilização da prática corporal para diminuição das tensões e para diminuição também das lesões nas articulações, ok? E o alongamento muscular é de suma importância para a manutenção da qualidade de vida e melhoria da aptidão física e promoção da saúde. Eu costumo dizer assim, que se a gente começa a fazer durante o nosso dia a dia 10 minutinhos de alongamento, no outro dia o nosso corpo, a gente já vai começar a pensar em outra possibilidade de exercitação, porque o nosso corpo ele vai se adaptando aos exercícios e vai necessitando de mais. Então aí, a gente lembrar disso, dessas dicas, a gente começar a se exercitar de forma mais lenta nos alongamentos e depois a gente partir para uma outra atividade. E o que são as capacidades físicas, que foi outro tema também que a gente abordou nas nossas aulas, né? Que a gente vai entender que as capacidades físicas é todo atributo físico treinável, porque é tudo aquilo que a gente consegue fazer e melhorar cada vez mais a partir do treino, certo? Então, as condições que o organismo apresenta geralmente associadas ao desenvolvimento de uma determinada atividade ou ação. E essa relação aí
das capacidades físicas, elas possibilitam, né, formas de exercitação do corpo, trazendo esse desenvolvimento corporal. Por exemplo, se a gente trabalha a velocidade, com o tempo, logo, eu vou me preparar para uma corrida muito melhor, né? Porque eu vou estar trabalhando essa capacidade física. Vamos pensar na dança. Então eu quero dançar, mas aí eu não tenho um corpo tão flexível, então eu vou fazer exercícios de flexibilidade que possibilitem uma melhora da minha prática da dança e por aí vai. Então por isso que ela trabalha com esse desenvolvimento de alguma ação ou de alguma determinada atividade. E quais são as capacidades físicas, né? Só para a gente ilustrar, vamos observar aqui no quadro. Temos a capacidade de força, resistência, coordenação motora, flexibilidade, equilíbrio e velocidade. Ambas, né, estão sempre presentes na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Queira que não queira, a gente acaba utilizando tanto nos serviços domésticos, nos nossos serviços dentro do ambiente de trabalho, nas nossas ações corriqueiras do cotidiano, né? Então as capacidades físicas ela está presente realmente em tudo aquilo que nos rodeia. E aí, o que seria a ginástica aeróbica, que já é uma outra ginástica também dentro de uma possibilidade da promoção de saúde? É uma ginástica que consiste na execução rápida e ritmada de movimentos padronizados, de modo a promover um elevado gasto calórico pelo aumento da oxigenação muscular, né? E aí, como surgiu essa ginástica aeróbica? Ela não é uma ginástica que surgiu aqui, ela foi trazida para cá. Ela surgiu lá na década de 60 e 70 pelo Dr. Kennedy Cooper, certo? Como vocês podem observar ele aqui, ó, na imagem, né? Onde ele comprovou a eficiência para o emagrecimento e a melhoria das capacidades cardiorrespiratórias dos seus pacientes, dos seus praticantes. Isso aí a gente vai observar que a ginástica aeróbica é aquela ginástica em que a gente utiliza movimentos de dança dentro de um ritmo e os exercícios realmente da ginástica, né? E essa ginástica ela veio para aqui, para o Brasil, na década de 90 como um boom, né? Dentro das academias, onde se utilizava muito a música que utiliza nas discotecas, que é aquela música mais dance, né? Para acompanhar os movimentos e os ritmos. E aí, dentro dessa perspectiva, é uma dança que utiliza passos de exercícios da calistenia, certo? Assim como utiliza o aerobic dance. Então, por exemplo, a gente está numa aula de ginástica aeróbica, a gente faz movimentos, ó, ritmados. Então, tem uma música e a gente vai fazendo esses movimentos. Ou pode fazer movimentos jogando o braço para um lado e para o outro, ou a gente pode fazer movimento batendo palma, abrindo para um lado, abrindo para o outro. Então, são movimentos que vão se tornar um pouco rápidos e sua sessão, né, pode gastar 600 calorias, dependendo da intensidade. Ok? E quais são os tipos de aeróbica? Tem alguns deles aqui. O step, o espetacular, o jump, o cardio funk, de baixo impacto e de alto impacto. Tá certo? E agora a gente vai falar um pouco em relação à importância da alimentação saudável, que foi um dos tópicos bastante legais que a gente abordou nas nossas aulas, em relação à qualidade de vida, né? E aí a alimentação, ela vem se tornando cada vez mais a preocupação na rotina das pessoas, né? Seja para obter um estilo de vida saudável, seja para obter uma perca de peso, uma melhoria nas condições cardiorrespiratórias, né? Mas aí a alimentação hoje ela se tornou uma preocupação pelo elevado aumento de doenças desencadeadas pela má alimentação, né? E a importância dessa alimentação relacionada ao exercício físico. Por quê? A alimentação é uma fonte de energia. Não existe exercício físico sem uma alimentação adequada, sem uma hidratação adequada, né? E aí os exercícios vai promover a queima da gordura, né? A diminuição desse excesso de gordura no nosso corpo, mas para que haja essa diminuição, a gente precisa de uma alimentação adequada, né? Porque aí a gente está falando de duas parcelas que trazem uma relação
na qualidade de vida, mas uma questão de equilíbrio do corpo, não é verdade? E aí, a alimentação saudável e a atividade física, ela compõe esses dois pilares para o emagrecimento, mas ela compõe também esses dois pilares para a melhoria de doenças, né? Ela reduz a quantidade de doenças provenientes de falta de exercício físico, mas também por uma alimentação não adequada. E dentro dessa possibilidade, se eu não me exercito e se eu me alimento mal, então eu já vou desencadear o que na minha vida? Uma obesidade, né? Então isso aí vem ocorrendo por falta desses dois pilares que a gente falou antes. E aí a obesidade, ela é uma doença crônica grave que apresenta como principal característica o acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável por comprometer a saúde do indivíduo. Esse acúmulo pode ser resultado, por exemplo, de um consumo excessivo de calorias ou falta de exercícios físicos. E aí, é como falei, é a má alimentação e a falta de atividade física, ou seja, uma vida mais sedentária. E dentro dessa perspectiva, né, a gente viu um pouco dos temas que a gente abordou dentro da ginástica, né, dentro da qualidade de vida. A gente vai observar agora um outro tópico que a gente abordou dentro das nossas aulas, que é relacionado às danças, né? E aí a gente viu como são algumas danças, como elas também estão inseridas dentro do contexto da qualidade de vida, né? Que foi a dança de salão. Mas aí, para que a gente inicie esse tópico, a gente precisa entender o que é a dança, né? E a gente consegue entender que a dança nada mais é do que uma prática corporal criada historicamente pela humanidade, porque ela não surge agora, ela surge desde os primórdios, certo? E aí essa prática, ela vai ser entendida como um conjunto de movimentos ritmados do corpo a partir da música e de sons, certo? E a dança em si, ela é uma manifestação artística e corporal que é praticada com auxílio de sons e músicas. Essa é uma atividade que pode ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual ou coletiva. Então a dança, ela está presente dentro dessa relação, né? Seja ela de forma que promova a cultura, que venha como uma forma de identidade cultural, mas a gente vai entender ela também como um movimento corporal que possibilita uma qualidade de vida para a nossa vida. E aí, de forma geral, o homem ele dança para dar sentidos e significados à sua vida, porque ninguém vai realizar uma prática de dança, uma prática de algum movimento corporal que seja, sem ter nenhum sentido e nenhum significado, né? A dança, ela é a expressão pura do ser humano, porque ela é algo que vem de dentro da gente para fora, certo? E aí a dança faz com que a gente se liberte das amarras, se liberte dos padrões que a sociedade nos coloca, né? Se a gente for observar como na imagem aqui, a gente tem o frevo, né, que é uma dança aí que é patrimônio nosso aqui de Pernambuco. Quando a gente vai para o carnaval, quando começa a tocar o som do frevo, todo mundo se movimenta, seja de forma mais discreta, seja de forma mais agitada, mas cada um se manifesta, porque é algo que vem de dentro da gente, é algo que nos representa, né? E aí a gente classifica essas danças como danças folclóricas, de salão, contemporânea, circulares, religiosas e improvisadas, para que a gente entenda que dentro desse contexto a gente tem essas pequenas classificações desses tipos de dança. E dentro dessa possibilidade, nós abordamos as danças de salão, né? Com a possibilidade aí do público mais adulto em relação às danças que sejam de origem nacional, mas as danças internacionais. E a gente entender que a dança em casal é algo que traz realmente benefícios, é algo que traz para a gente realmente uma grande relação com a qualidade de vida, seja corporal, mas também dentro das relações da saúde mental. Então, a dança de salão refere-se a diversos tipos de danças em casais que são executadas em salões com práticas técnicas artísticas. As danças de salão
são consideradas uma forma de entretenimento e de integração social, bem como uma forma de atividade física. Então é algo que integra as pessoas, né? As danças de salão em si, elas também possibilitam a diminuição dos fatores de risco em relação à hipertensão, à diabetes, à perca de peso e também o rompimento do sedentarismo, porque além de ser uma prática de expressão, mas é uma prática também que nos leva a uma questão lúdica, né? Que a gente também às vezes vai participar dela como uma forma também de ludicidade. E aí, quais são as principais características da dança de salão? Existe sempre o líder e o seguidor. O primeiro é responsável por propor movimentos da dança e de fazer a condução física ou visual. Por sua vez, o seguidor deve executar movimentos propostos pelo líder. Então, na dança de salão vai ter sempre essa questão. Por exemplo, o cavalheiro, ele vai conduzir a dama, né, nos seus movimentos. E a dama vai deixar ser seguida, mas não quer dizer que ela não tenha movimentos próprios, que ela crie, e ele também não tenha movimentos próprios. Mas aí só para uma questão da gente entender essa característica, que tem um que coordena o movimento e tem outro que deixa-se ser coordenado, ok? E dentro dessa perspectiva, quais são os tipos de danças de salão? A gente classifica elas nas danças de salão nacionais, que são danças pertencentes à nossa cultura, né? E nós temos o forró, o samba de gafieira, o soltinho, a lambada, o zouk brasileiro e o machixe. Lembrando também que algumas dessas danças, elas surgem por influências de outras danças que já existem, tá certo? E temos também os tipos de danças de salão internacional, que são as que vêm dos outros países, mas que já se inseriram dentro da nossa cultura local. E aí nós temos o tango, a salsa, a bachata, o bolero, o merengue, a valsa, o cha-cha-cha, a rumba e o passo doble, que são danças que representam outras culturas, outras regiões, que são identidades daquele povo. Então, para que vocês observem que a dança de salão em si, ela também tem essa classificação, para que a gente saiba definir ela, para que a gente saiba como ela está sendo sistematizada dentro de uma perspectiva de conhecimento mesmo, né? E aí a gente viu principalmente que a dança que foi abordada nas nossas aulas, né? O forró, a lambada, nós falamos um pouco da salsa, né? Que são as danças que têm um ritmo mais caliente, né? Que a gente está bem aí entrosado dentro da nossa realidade. E qual a importância das danças latinas, as danças de salão, na qualidade? A gente vem sempre abordando isso, né? Que elas têm que trazer possibilidades de melhora na nossa qualidade de vida. E aí a gente pode listar da seguinte forma, vamos observar aqui no quadro, que a dança ela proporciona relaxamento, interação social, autoconfiança e autoestima, memória, aumento da energia, aumento do tônus muscular, aumento do equilíbrio e da coordenação motora, desenvolvimento cardiovascular, melhora na postura, diversão e bem-estar. Então, se a gente vê que dentro das possibilidades da dança de salão, ela em si traz todos esses benefícios, então por que não praticá-la, né? Então, por que não acrescentá-la dentro da nossa rotina diária, né? E aí a gente vai perceber que toda a prática corporal rítmica, ela busca isso nas pessoas, além de trazer uma melhoria na qualidade corporal, mas na qualidade da nossa saúde mental, no nosso lazer, no nosso bem-estar, tá bom? E dentro dessa perspectiva, eu coloco para vocês como desafio da semana, pegar aí um caderninho e anotar as seguintes coisas. Qual o conceito de ginástica? E qual o conceito de danças? Dentro do que a gente abordou na aula de hoje. E a terceira pergunta seria, para você, o que seria qualidade de vida? Então, observem essas três perguntas, tentem responder aí em casa e participem do nosso desafio, tá certo? E como reflexão para a nossa aula de hoje ser feliz significa ter gratidão pela vida
e estar de bem com ela. Então, se a gente é grato pela vida que a gente tem, por tudo aquilo que acontece na nossa vida, então a gente vai estar sempre de bem com a vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso dia a dia. Então, gente, eu espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.